E hoje vamos falar de um assunto que interessa você que é produtor rural e está no campo, trabalhando na lida e sabe quais são os desafios que estão envolvidos na produção. Falou que é agricultura, você tá com a pulguinha atrás da orelha aí, porque tá rodando, pode ser sancionado a qualquer momento, o PL dos pesticidas ou PL dos defensivos agrícolas, PL dos agrotóxicos, tá rodando, nós vamos entender isso de quem realmente está por dentro do assunto, já trabalha com isso há muito tempo e é de agência de defesa agropecuária, né, Pedro? Exatamente. A gente sabe que a agricultura, a pecuária, ela enfrenta desafios que muitas vezes são necessários alguns produtos que são utilizados no campo. E a gente vai falar sobre esse assunto para entender esse contexto, o que é esse projeto de lei, o que vai mudar, o que não vai mudar. Enfim, a gente quer entrar ali nas entrelinhas do projeto para, de fato, levar para você a maior transparência possível informação sobre esse projeto de lei. É isso, e a gente trouxe um especialista para falar do assunto. Ele é graduado em agronomia pela UFG, com pós-graduação em marketing na Agrodefesa, que é a agência goiana de defesa agropecuária aqui de Goiás. Atuou de 2015 a 2023 como coordenador da área de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, sendo idealizador da ferramenta Agroativo, coordenador do Proesa Centro-Oeste, eleito em 2023 secretário executivo do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e atualmente ele faz parte da equipe de educação sanitária da Agrodefesa, sendo também fiscal estadual agropecuário da entidade. Eu estou falando dele, Rodrigo Baiocchi. Seja bem-vindo ao Agrodez. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Seja bem-vindo, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Há anos eu torcia por uma oportunidade de falar com jovens, primeiro, e falar de uma maneira tranquila sobre esse assunto, né? Na verdade, a gente da Agrodefesa fica no meio de um tema onde tem o lado A e o lado B, e nós temos a obrigação de derrubar essas barreiras e conversar mais tranquilamente sobre esse assunto. São produtos químicos que são utilizados de maneira diferente, então não é a mesma coisa de um medicamento. Tem seus resíduos, ele pode deixar resíduos, assim como o medicamento também deixa. Então a gente tem que tomar cuidado e a nossa função, pelo menos assim, em alguns momentos eu vou representar o Rodrigo aqui, em alguns momentos vou representar a Agrodefesa. Como um engenheiro agrônomo, eu sempre quis apaziguar as discussões e ser um elo onde a gente pudesse conversar de forma tranquila com o pessoal da saúde, o pessoal do meio ambiente e o pessoal do agro. Então aqui estou com essa chance de tentar dizer que a ciência tem que embasar esse debate, né? E a gente está buscando melhorar. Eu acho que vamos conseguir. É isso aí. E para a gente entender o que seria essa PL, esse projeto de lei dos pesticidas ou dos defensivos agrícolas? Bom, eu não sou muito bom com números, porque foram vários PLs, desde os anos 90 que isso vem sendo discutido. Mas o que é mais importante é que existiam algumas demandas, principalmente na demora dos registros dos produtos. Quando se vai registrar um produto no país, a gente identificava, isso é muito claro, que o tempo gasto no Brasil era maior do que no resto do mundo. E aí começou então o debate. Por que demora muito? São várias as teorias que passam por falta de funcionários no Ministério da Agricultura, até um processo que não era digitalizado. Então, você imagina que, eu me lembro que os fabricantes comentavam que cada processo tinha 1 metro. Né? Então, era 1 metro de papel que eles calculavam mais ou menos para se fazer o registro e se mandava para as 3 casas. Então, se mandava 1 metro para o Ministério da Agricultura, 1 metro para o Ministério do Meio Ambiente e 1 metro de papel para o Ministério da Saúde. Tinha que ser analisado humanamente. Então, é importante a gente deixar claro que a legislação brasileira é rigorosa, comparada com os outros lugares do mundo. Existem críticas de todos os lados, mas se nós formos observar o rigor da legislação, eu acredito que a do Brasil é marcante isso. E essa demora atrapalhava no momento em que algumas pragas ou apareciam ou se destacavam com resistência. E aqui vale dizer que a resistência aparece pelo mau uso do produto também, né? Então a gente tem culpa no cartório, os engenheiros agrônomos têm culpa no cartório, os produtores rurais que às vezes não estão bem assessorados, a gente tem culpa no cartório. Assim como tem um antibiótico para o humano que que perde a eficácia com as bactérias por uso incorreto,
Se era para usar por 10 dias, você usou por 3, você selecionou aquelas bactérias e deixou elas resistentes. Isso acontece no campo também. Então, por esse método, esse nosso estilo de agricultura tropical, com 2, 3 safras, e com essa intensidade e com essas falhas, a gente tinha dificuldade com a gente chama de arsenal, né? Com o arsenal de moléculas que o Brasil tinha, os produtores naquela época reclamaram, então, vamos dar um jeito de ser mais rápido para procurar determinado produto que já é utilizado na Europa ou já é utilizado nos Estados Unidos, e por que lá eles usam e a gente não usa? Então, isso meio que motivou o início desse debate. Muita coisa mudou. Eu, como fiscal, acredito que esse debate também foi falho em alguns momentos, por falta deste pensamento meio que Rodrigo, de conseguir conviver com os dois ambientes e trazer isso para um debate mais calmo. Muitas pessoas foram excluídas desse debate. E o Brasil faz muito isso, não é tão simples assim. Eu costumo imaginar, quando a gente começa a comentar sobre os defensivos, eu acho que o mais difícil é a reforma tributária. Então, assim, tudo é caótico, é normal. É um assunto que traz dificuldade de consenso, mas a gente tem que pesar para um lado e para o outro. Esse PL que sai agora, ele foi meio que mexido demais. Foram muitas alternativas que foram aparecendo, algumas muito boas, algumas muito ruins, algumas com um viés muito mais político do que até para soluções do agro. Ouvi de muitos fabricantes dizerem que no meio do caminho, a gente num evento que se chama Enfisa, esse evento era o encontro dos fiscais estaduais, tanto do Estado quanto do Ministério da Agricultura, eu ouvi de próprios representantes fabricantes que o PL estava sendo estragado, que a lei ela não era aquilo, não era interesse nem deles. Então, enquanto a gente recebia bombardeio dizendo que o universo do mercado, das multinacionais estava influenciando os deputados, a gente ouvia dos próprios fabricantes, não, esse PL aí não é o que a gente precisa. Então foi confundindo um pouco. Muitas pessoas que tentaram acompanhar isso ficaram confusas. E o que é o cerne desse PL? O cerne é a mudança nas formas com que se registra o produto. De certa maneira, os players são os mesmos, o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente e o da Saúde. Mas uma coisa que ficou clara para mim é que o produto é feito para usar na lavoura. Então, quem que tem que coordenar isso, talvez tenha que ser o MAPA mesmo. Essa é uma opinião aqui agora do Rodrigo, né? Mas eu tenho escutado isso muito do lado dos agrônomos, e algumas nutricionistas também falam, bom, se o produto é designado para lá, ele tem que ser controlado, o registro, pelo Ministério da Agricultura, com a participação dos outros dois, Ministério da Saúde e Meio Ambiente. Como eu te falei no começo, não existia essa diferença. Eram 3 processos iguais. Então você tinha atraso e deficiência de mão de obra em 3 ministérios ao mesmo tempo. Agora você concentra em um, e este pede a colaboração na área da saúde e pede a colaboração na área do meio ambiente. Alguns críticos dizem que o texto tira um pouco o poder por exemplo, de veto de algum produto que seja, que a gente pode dizer que a linguagem utilizada foi com risco inaceitável. Algumas pessoas criticaram esse risco inaceitável por ser um nome muito difícil de definir, né? E a palavra cancerígeno, como era na lei antiga, ou que causa teratogenia, apesar de ser violenta, assim, uma forma meio violenta de se falar, porque são doenças marcantes, né? Ela meio que preocupava as pessoas e dava esse contexto de preocupação. Tanto é que o nome agrotóxico também tem essa conotação, né? Mas é um debate que merece outros 3 podcasts, né? Mas, então, para os defensores do PL, que eu acredito que a gente está falando mais com o agro aqui nesse momento, vai agilizar, assim, a gente acredita que vai agilizar. Moléculas que já foram aprovadas em determinados países e que têm comprovação e que também já têm estudos relacionados com saúde e meio ambiente, talvez eles sejam aprovados mais rapidamente. Mas tem uma coisa interessante. A gente está vendo o agro crescer, mesmo com essa dificuldade.
O que eu estou querendo dizer aqui é que a agronomia e a agricultura é muito maior do que esse insumo, entende? Total. E a gente está vendo o bioinsumo ser desenvolvido agora, crescendo demais, quase 30% ao ano. Embora o mercado dele ainda seja de 2%, 3%, mas a gente quer que cresça 1000%. E Goiás saiu na frente, fez um decreto para estimular isso. Estava conversando com a colega ali há pouco, a gente precisa estimular o uso desse bioinsumo. E lá na lei nova, inclusive, tem uma coisa que facilitou um pouco, chamou de produto fitossanitário. Qualquer produto que é utilizado qualquer produto biológico que é utilizado tanto na agricultura orgânica quanto na convencional. Então isso meio que nivelou um pouco, porque já existia outro universo da agricultura orgânica, outra lei, coisa de brasileiro, né? Descendente português, né? A gente faz aquela coisa muito burocrática, meio cartorária, né? Sai criando os elefantes brancos. E agora essa palavra produto fitossanitário parece que trouxe uma facilidade de interpretação de que se eu estou usando um produto na agricultura convencional ou na orgânica e ele se chama produto fitossanitário, tem alguns benefícios, registro mais rápido, receita menos dados de uso menos controlados, porque os impactos serão menores, né? Bacana. Rodrigo, só uma pergunta, desculpa te interromper. Não, interrompa o quanto for, porque eu falo bastante. Hoje, por exemplo, do zero, o processo leva quanto tempo para se registrar uma nova molécula no Brasil? Eles falam em média 6 anos, 7 anos, mas é um dado difícil de mensurar, bater o martelo. Muito difícil. E custa bastante também. Eu acho que o que se espera, tanto do Ministério da Agricultura, quanto do Meio Ambiente, quanto da Saúde, é que nós tenhamos robustez estatística de tudo aquilo que estiver sendo feito. E nós também temos que entender, porque eu também já trabalhei na área de medicamentos. Eu entendo que o processo de registro de um medicamento, ele também é tenso, porque ele também avalia se os benefícios são maiores do que os malefícios. Se aquele medicamento ainda não tem estudos suficientes para dizer se ele causa diabetes, mas ele está salvando as pessoas de infarto, que é uma coisa muito mais imediata do que o diabetes, o Ministério da Saúde, isso em qualquer lugar do mundo, eles chegam à conclusão: vamos deixar o produto ser lançado e vamos estudar a influência dele na diabetes. Eu acho que vocês já viram isso, aí daí 3, 5 anos, como aconteceu com a Covid. Nós tivemos vacinas e sabíamos que a vacina ainda não tinha sido estudada. Mas eles avaliavam imediatamente, todo dia, toda hora, como é que está sendo os benefícios. Está tendo malefício? Que malefício tempo real, foi? né? Em tempo real. Então, a gente está nesse universo. E o caso dos defensivos não podia ficar fora disso. Ele precisa dessa velocidade. Ninguém quer registrar um produto para trazer problemas. Acontece que, de vez em quando, a decisão entre perder muito no PIB brasileiro por perder bastante com soja e também o problema de saúde que esse produto pode trazer, ela é uma decisão difícil. Mas o que a gente faz é criar alternativas para redução dos impactos, que vem desde um registro bem feito, com qualidade, com robustez suficiente estatística para que eu possa registrar e ficar de olho, né? Isso é uma das críticas que as pessoas fazem, porque o registro não pode ser eterno também, né? Ele pode ser criticado. A lei deixa isso claro, eu acho que essa lei nova deixa, mas é um pouco diferente do que é a antiga. Então as pessoas mais defensoras da saúde, que eu acho que estão fazendo o papel delas, elas ficam preocupadas com isso. O que a gente quer enquanto cidadão é segurança. Eu sou filho de fazendeiro, usei defensivos muito tempo, tive dor de cabeça. Eu era de uma época que nem a gente nem devolvia as embalagens, a gente queimava as embalagens, porque não existia ainda. Não tinha uma lei, né? Exatamente. EPI, então, né? EPI nem se falava. Carbofuran, né? E era assim, a gente ajudou a lançar o Furadan na época, né? Fazia aquela mistura num tambor, a hora que abria já caía de costas. As pombinhas passavam voando em cima, caía lá na frente. Você conheceu isso então, cara, que legal. Eu fiquei eu já vi de história do povo contar, né? Mas é isso, eu ficava com meu pai aqui, a fazenda, a gente plantando arroz, e eu com foguete espantando as pombas. E aí você viu que não morria um passo preto, porque ele não comia, cara. Ele olhava aquele negócio rosa assim, passo preto era esperto, não comia, as pombinhas morriam. Então assim, cara, a gente que sabe que isso causa impacto. O produtor não gosta de fazer isso também.
E pra ele sai caro também, né? E às vezes a gente tem que falar muito disso. O produtor, ele não desperdiça, não fica desperdiçando isso, porque é caro, gente. Quanto mais ele usa, mais o lucro dele é comprometido. Né? O que eu acho é que nós estamos discutindo ainda de uma lei que ainda não foi sancionada, né? Pode ser que ela se altere. Mas eu preciso falar um pouco da questão estadual, que é a fiscalização que importa para o estado de Goiás, né? A Agrodefesa ela tem competência de fiscalizar uso, comércio e transporte interno e armazenamento. É assim, ainda continua sendo assim. O que acontece é que o MAPA centralizou o registro dos estabelecimentos comerciais no Ministério da Agricultura. Eu, como fiscal, digo o seguinte: se esse registro no MAPA seguir os critérios que nós utilizávamos no Estado, por quê? Porque nós tínhamos 20 vezes, 50 vezes mais fiscais do que o Ministério da Agricultura, nós tínhamos muito mais braço para ir até essas lojas 3, 4 vezes por ano e avaliar a qualidade. Então, se o Ministério conseguir registrar essa empresa bem, com os dados que a gente tem, se esse dado vier para a Agrodefesa de uma maneira fácil e simples, o que não é muito comum no Ministério da Agricultura, que eu vou puxar um orelha do Ministério da Agricultura, o sistema informatizado do Ministério da Agricultura não são tão bons assim. A gente está vendo o GovBR crescer bastante, eu espero que ele coma todos os outros sistemas ruins. Eu passei por isso com uma empresa multinacional que eu trabalhei em 2001, onde ela eliminou 320 sistemas informatizados e passou para 3 em 2001. E o Brasil ainda está tentando fazer isso com o GovBR. Eu espero que esses dados do registro das lojas de Goiás vão para o GovBR, que eu acho que isso é normal. E essas taxas sejam únicas para o Brasil todo. Isso eu acho sensacional. Mas a fiscalização da Agrodefesa não pode deixar de existir. Porque quem vai ver essa condição de armazenamento, se ele está armazenando correto, se os produtos não estão vencidos lá, se não existe produto ilegal naquele estabelecimento comercial. Porque isso tem acontecido demais. Aqui vai um alerta. O produtor precisa tomar cuidado onde ele compra, que preço ele está pagando, se tem a receita. Produto pirata, produto roubado. Não, é só problema. Então, isso não pode diminuir. Esse que é o receio, essa qualidade do controle da receita agronômica, que apesar de muita gente criticar, é o único país que faz, apesar de eu, como agrônomo, saber também que ela está desvirtuada. Total. É como se você tivesse um médico na farmácia. Como assim o agrônomo está lá na loja para fazer? O médico na farmácia? Não, o médico tem que estar no consultório, ou o agrônomo tem que estar na fazenda, fazer o diagnóstico, e é o produtor chegar com a receitinha lá. Na verdade, né, Rodrigo, a gente sabe da história, né? Nós somos agrônomo, eu também sou agrônomo. Que legal. Formamos aí na mesma casa aí, né, na UFG. Que legal. E a gente sabe, né, que na verdade o agrônomo, maioria das vezes, deixa aquele bloco até assinado lá pronto já. Exato. Né? Exato. Não tem assim nenhum cuidado. Meu primeiro emprego na vida foi esse. Em 6 meses eu falei, não posso fazer isso, não quero fazer, desisti. Isso é uma questão de mercado. Esse é um desafio para o CREA. Como fazer os engenheiros agrônomos serem bem remunerados e realmente darem valor. Eu perdi meu cabelo, ainda não consegui. Infelizmente, cara, não vai ser fácil, mas eu não desisto. Acho que a gente não deve desistir da receita agronômica, até porque esses dados chegam para nós e esses dados são segurança para o engenheiro agrônomo. Sim. Se acontecer alguma coisa, poxa, mas a recomendação é essa. O rótulo é esse e a bula é essa. É segurança, né? Moral da história, pessoal. Nós só precisamos de leis tão complexas porque a educação não chegou lá até agora. Os brasileiros ainda não entenderam a questão coletiva. Eu sou consumidor do alimento. O agricultor, ele tem que comer o que ele planta. Se ele não tem coragem de comer aquilo que ele está plantando, tem alguma coisa errada. E nenhuma lei do mundo vai conseguir controlar isso, cara. Então, esse momento aqui é um momento de sensibilização de nós como cidadãos. O Código do Consumidor poderia resolver isso tudo sem essa legislação. As nossas ações impactam as outras pessoas. Você falou aí um negócio agora. Eu lembrei de uma história que uma vez eu fui num dia de campo lá em Olambra, certo, no interior de São Paulo, que eu trabalho mais na parte de hortaliças. Legal. Então, todo ano tem a Hortitec. Sei. É uma feira que acontece lá. Sensacional. E eu visito vários dias de campo, vários negócios. E, cara, você sabe, né? Hortaliça... Usa muito, né? Flor usa muito defensivo. Você chega lá, tava aquela berinjela, aquele tomate, aquele... Cara, trincando, assim. Você falou, nossa, mas parece de plástico, de tão bonito que tá. E aí a gente tava lá, e aí o cara pegou um tomate e mordeu, né? O cara da empresa falou assim, se eu fosse você, não fazia isso não. Tá vendo?
A gente precisa ser realista, cara. Tem lógica. É. Eu acho que esse debate, ele é muito necessário. O Fórum Goiano de Combate aos Impactos Agrotóxicos tem de tudo lá, cara. Tem de tudo. Tem gente que fala assim, tem que banir a aviação agrícola amanhã. Aí vem o pessoal mais radical do orgânico e fala, não, porque todos nós temos que fazer agroecologia. Aí vem um senhor do CREA, que em 2011 identificou que o problema das hortas aqui em Goiânia era com a água. A água era coliforme fecal. É. Então, a gente tem vários problemas. Isso não pode ser demonizado. O defensivo Exatamente. é um deles. É um deles, não é problema. O seu uso incorreto pode trazer problemas. E a gente tem uma função... Como é seu nome mesmo? Desculpa, Pedro. cara. Pedro. A nossa função é tocar essa roda. Que ela vem desde os anos 50. Aliás, de antes, cara. A humanidade está aqui para a gente evoluir. Então, a gente não deve desistir desse debate. Se essa lei for aprovada do jeito que está, vamos tocar a vida desse jeito, vamos avaliar, vamos entender o que está acontecendo, foi bom, foi ruim, como foi os registros dos bioinsumos, teve muito mais do que a gente imaginava, que bom. Como foi, por exemplo, para o fabricante que chega a falar que de cada molécula ele precisa de outras 1000, ele tem que avaliar 1000 para ele chegar numa que dê o resultado específico para Lepidoptera, por exemplo, que só mate a lagarta e que só mate aquela lagarta naquela situação e que não cause nenhum dos impactos que a gente não pode causar. Então ele investe milhões ou bilhões numa pesquisa, numa seleção. E isso está cada vez mais difícil. Então não adianta eu falar que liberou o registro se não tem o que registrar. Não tem, não vai ser assim. Outra coisa que eu acho muito legal de colocar, não é porque tem vários achocolatados que eu vou comprar mais achocolatado. Então, produtos formulados, quando se fala 500 mil produtos formulados, são achocolatados novos. São os mesmos. Mas não quer dizer que eu colocar mais lá, eu vou comer mais chocolate, eu vou comer mais açúcar, que para mim faz tanto mal. Talvez seja mais complexo a gente falar dos aditivos nos alimentos, né? Então é isso, eu acho que esse tipo de conversa é que tem que ser feita. Mas tem que se ouvir. Tem que deixar os chatos falarem, aqueles mais radicais. A gente trabalhou com biologia, cara, curva normal. Os extremos são importantes. Sim. Em qualquer lugar, eu sou artista, sou baixista do Mr. Jim. E eu respeito os extremos, cara. Os extremos da qualidade maravilhosa ou baixista ruim. mesmo? Sou baixista do Mr. Jim. Ô, louco. É. Que legal. Tô nesse mundo dicotômico e isso me ajudou a ver o quão preconceituoso a gente pode ser. Tô falando com a agro hoje, mas abre a cabeça. Vem pro lado do urbano, vem pro lado da arte. Esquece um pouco o sertanejo, escuta um pouco de rock, escuta um pouco de Pink Floyd. Respeita um pouco os outros, né? Lógico. Não ache só que a cerveja tem outras drogas que são ilegais. Comentando bobagem aqui. Mas eu acho que é importante isso, sabe? Abrir a cabeça. A gente não pode falar só entre nós. O agro não pode falar só com ele. Porque quem compra o produto é a população urbana. Mesmo que a gente exporte, se for encontrado na carne brasileira um resíduo, pode implicar tudo aquilo que a gente fez aqui. Rodrigo, e aí você falou que a gente tem que ver coisa diferente mesmo, né, cara? E o que a gente vê no mercado é muito, como é que eu posso dizer? É muito fórmula pronta. Certo. E é muito agrônomo de prateleira. Exato. Então, assim, o cara às vezes ele fica tanto trabalhando numa bandeira ali, daquela empresa que ele trabalha, certo, que ele às vezes não consegue pensar numa combinação diferente, porque ele já foi treinado daquele jeito para vender daquele jeito. Então, assim, acho que a questão ela tá muito enraizada ainda, até nas universidades, né? Porque, assim, eu amo a UFG, inclusive eu tô lá até hoje, tenho diversos amigos lá, mas você vê, a gente tem muitas matérias de grandes culturas e a gente tem 2, 3 de agroecologia, de agricultura orgânica. Defesa agropecuária, você já ouviu falar o que é defesa agropecuária? Você escutou isso lá? Na sua época, também não tinha. Não tem ainda. Eu acho que não tem uma disciplina ainda? A gente está com a Gerência Nova de Educação Sanitária na Agrodefesa, foi criada agora.
Agora, a Agrodefesa nunca teve uma gerência específica. E a gente está buscando esse convênio com todas as faculdades do Estado o mais rápido possível, para que eu tenha chance de conversar com os estudantes lá sobre defesa agropecuária. Gente, eu só quero fazer um parênteses aqui, que eu não estou criticando a UFG, porque não é culpa deles que estão lá dentro, do corpo docente que está lá dentro. É uma questão de grade, de evolução. Que tudo que é de governo é mais lento mesmo para aluir. Cara, né? esse é um dilema internacional. E sabe quando é que você vai perceber essas coisas? Eu tô te achando até maduro, mas é só depois dos 40, 50, cara. É agora, nessa fase da vida, que a gente deixa de ser imediatista. Você falou, em 90, tinha acabado de entrar na faculdade, praticamente no primeiro mês de faculdade. Acabou a aula. Não vou falar o nome da professora, que é um anjo, está vivo ainda até hoje. Mas acabou a aula dela de ecologia. Entrou o pessoal de uma multinacional e contratou 17 pessoas para lançar aquele produto que a gente estava conversando. Então, assim, é isso que acontece, é essa influência. A gente sabe que nós, enquanto jovens, somos imediatistas, quer um bom salário. E aí o pessoal que estava debaixo da árvore, os verdes da faculdade, que são os agroecologistas, os bicho grilo, que são criticados, estavam lá com poucas oportunidades, ganhando pouco, com menos verba para pesquisa. Até hoje ainda acho que é assim. A verba para pesquisa para as multinacionais é maior, porque a vitrine é maior. Então, isso tudo tem que ser colocado. Não é só lei, entendeu? Como o universo que a gente está discutindo, o novo PL. É uma pirâmide. É muito maior. Universo, que ela vai da base para o topo, né? E o que eu acho que a gente tem que captar as boas ideias, as boas intenções, como foi a boa intenção do Estado de Goiás, querer amplificar o uso dos bioinsumos, né? A gente percebe os próprios fabricantes chegando à conclusão que o futuro parece não ser nos químicos mesmo, porque eles estão investindo muito na questão dos biológicos. Eles mesmos, né? Eles mesmos estão falando, olha, primeiro, o impacto existe. Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer um produto em que eu faça uma venda aplicada e garantida. Eu não consigo tirar ele daqui de dentro da Bayer da Alemanha e botar ele na planta sem que nada aconteça. Envolve ser humano, envolve mercado, envolve intelecto, envolve um cara não usar aquilo que eu peço para ele usar, que é o EPI. Envolve ele não usar porque o Brasil é muito mais quente que a Alemanha. E a gente tem gente aqui no Brasil desenvolvendo EPI assim maravilhosamente. O Hamilton do IAC, né? Ele pesquisa, ele tem que conseguir um EPI que não seja tão desconfortável, né? Então, isso tudo entra no debate. Eu também trabalho bastante com agricultura orgânica, né? Mas só que, igual você falou, tem muita, tanto da galera do convencional quanto do orgânico, né? Tem muita gente que é muito extremista, muito radical. Entender que são nichos, eu acho né, que dentro do agro. É um meio termo ali nos dois, mas assim, o que eu percebo é que está tendo um movimento já global, certo, que está tendendo para a parte dos bioinsumos, dos manejos mais orgânicos, mais tradicionais. Por quê? Primeiro, eles são mais baratos, né? Eles chegam a custar 30% menos e podem valer 30% mais quando é feita essa venda certificada, obviamente, respeitando todo o processo. E tem uma frase que uma grande estudiosa, né, que é a austríaca, que é a Ana Primaveras, falava, né? Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Então, acho que o solo é a nossa base. E esse manejo responsável também vai ditar como que vai ser a saúde nossa, dos nossos filhos, né? Eu acho que a internet acaba influenciando isso tudo. Ela deu voz para todo mundo. E eu acho que esse universo é de quem é capaz de dialogar, cara. Quem se enveredar para radicalismo político, para cor disso, cor daquilo, para lado de cá e lado de lá, não vai contribuir com a humanidade, cara. Não vai contribuir. Não adianta. Você não vai ter luz para um dia ser reconhecido como alguém que deu uma boa ideia ou que trouxe uma pequena solução para determinado problema. Então, o que a gente tem que fazer, ainda mais eu como servidor público, nesses ambientes onde as instituições que representam o agro, as instituições que representam a saúde, as instituições que representam o meio ambiente, as donas de casa, os consumidores, nós, como servidores públicos, a gente tem essa obrigação de trazer o debate para o lado do diálogo. E essa lei é resultante desse diálogo. Mesmo que não tenha sido, como eu comentei, eu mesmo não participei. Eu gostaria muito de ter participado como representante dos fiscais estaduais agropecuários.
Todos nós temos os coordenadores, hoje eu já não sou, estou na área de educação. Mas esses coordenadores todos, a gente no WhatsApp lá, gente, vocês foram convidados, a gente está participando aqui. Não, geralmente um de São Paulo, outro, ou alguém de Brasília que estava ali mais próximo do mapa e aí era convidado. Então, assim, faltou, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer. E a gente tem que acreditar que isso pode trazer impactos positivos e negativos, como tudo. Toda lei tem impactos. A nossa Constituição é emendada todo ano, dezenas de vezes. Então, tudo que a gente escreve, a gente pode corrigir. E eu acho que, se essa lei vier assim, que a gente possa corrigi-la, que a gente possa resolver problemas. Antes mesmo da sanção, já existem uns 3 movimentos veta Lula, porque o IBAMA fez alguns alertas. Ele tem, eu não vou saber explicar exatamente, e eu até concordei com um deles lá, que era essa possibilidade de reavaliação dos produtos. Então, assim, eu não sou especialista na área, é muito bom dizer isso, não tenho mestrado na área nem de leis e nem na área de defensivos agrícolas. Mas a gente fica específico e a gente acaba lendo sobre isso. Então, a parte de registro, ela é muito federal, ela é federal, né? Então, o funcionário, o servidor da agrodefesa, ele praticamente não estuda isso, porque é da alçada federal. Então, esse debate está acontecendo entre IBAMA, Ministério da Saúde, o pessoal da Fiocruz tem criticado, como sempre criticou, e eu acho que o presidente vai usar a sua habilidade política para entender quais seriam os impactos positivos e negativos de cada sanção e cada veto dele. E ele também tem que acreditar no que veio escrito, porque nós tivemos centenas de pessoas participando ali. E fora que é igual, assim, a alçada dele já é outra questão, né? Exato. É igual você está falando. Eu me especifiquei nessa área porque eu tive que estudar sobre isso, mas não se tem um mestrado. É igual a gente aqui, a gente tem mais especificidade numa área, né? Então ele vai ter que acreditar no que os especialistas mostraram para ele. Né? Eu sou especialista em generalismo. Olha só, eu não sei se estou falando demais, vocês me policiem. Não, né? Aqui a ideia é escutar você. Mas assim, já pegando esse gancho, inclusive a gente faz matérias aí para o portal do Agro 2, que inclusive foi feita uma matéria que de janeiro a novembro o mapa registrou cerca de 70 novos produtos, novos registros, né? Certo. Novos defensivos produtos agrícolas. Formulados. Produtos formulados. Exato. E eu queria ressaltar que, dentre esses, apesar de estar registrando mais, grande parte desses são de baixo impacto biológicos. Exato. Então, dentro dessa lei também, chamada dos pesticidas, que eu não gosto muito desse nome, mas dos defensivos agrícolas, a gente tem também essa parte do baixo impacto, dos biológicos, dos insumos, né? Tem que ficar claro isso, né? É porque cada um usa a narrativa aquilo que lhe convém, né? Isso. São 500 produtos. Não, são produtos formulados, aquela história da prateleira que eu falei, né? Novos produtos são poucos. E também tem aquele detalhe que eu acho que vale a pena a gente falar. Uma coisa é o produto não estar sendo usado na Europa. Para ele ser banido é uma coisa. Para ele não ser usado porque não se precisa é outra coisa. Para ele não ser usado porque eu não tenho aquela praga lá é outra coisa. Só que a gente não vê isso detalhado, né? Então você fala, mas como assim? Produtos que são... existe também aquele banido. Sim, existe uma crítica fenomenal em cima da Europa. Eu acho que é uma coisa importante de falar. Porque eu não vou escolher um lado aqui na hora. A Europa usa de muita hipocrisia quando ela faz o Farm to Fork, que ela faz toda aquela política da redução do uso dos produtos, e até já estão revisando, que eles queriam reduzir até 50%, se eu não me engano, até 2027 agora, né? E eles viram, não dá para fazer. E aí ficam cobrando isso, olha, não quero esse produto aqui, não quero esse produto aqui. Mas a gente tem uma das maiores combatentes dos defensivos, pesquisadora, geógrafa, que diz o seguinte, poxa, mas vocês também estão sendo hipócritas, porque vocês produzem os produtos que vocês banem. Então eu produzo, mando para o Brasil, lá, né? O Brasil usa e vocês compram o meu produto e não querem esse produto. Então eu posso intoxicar o fígado do brasileiro, mas o seu não. Então é aquele... E ela chama isso de colonialismo químico, o negócio é um nome forte, mas que, na minha opinião, não tem lado. É uma hipocrisia que está clara. Né? E a Europa também já está bem cansada, né? Assim, digamos assim, em termos do agro, porque já representou muita coisa no nosso agro, mas hoje
Caiu muito. E isso que você falou aí é um colonialismo químico mesmo. Porque eu fico você meio compra de mim, mas deles. aí depois você... Ué, você que fabrica, você manda que pra mim. fabrica, suas indústrias estão aqui, eu dei incentivo fiscal, agora eu você acho quer que isso comprar a de mim. gente rompe, sabe como? Com uma evolução da Embrapa, criando cada vez mais produtos Tomar biológicos força, né? e deixar de depender desses químicos. Boa. É por aí, cara. Porque Por aí eu cada acho que o vez Brasil mais vai o conseguir. Plano Nacional, né, de fertilizantes, de Isso, defensivos, de produção. Eu acredito muito nisso, cara, porque a gente sabe fazer uma agricultura tropical muito bem feita mesmo. Realmente, não estou politizando nem para um lado nem para o outro, Não, mas eu acho que a Embrapa tem seu valor, tem seus erros, tem seus momentos politizados, isso é qualquer coisa. Acho que o cidadão é assim, né? O seu filho é político. A gente nasce chorando para pedir mamar. Então você já é um mala, você já reclama. A gente nasce, às vezes, político, escondendo as Rodrigo. coisas. Esse dia a gente estava até comentando com a criança de... Já aprendeu faz, a falar, já você chantageia. chega assim, ó... Você fez isso, fulano. Você sabe que fez. Não, mamãe, fiz não. Fiz não. A gente já nasce quer politicando, né? Rodrigo, mas também, cara, um outro ponto aqui é que no Brasil o lobby, assim, é violento, né, cara? Porque, por exemplo, a Embrapa, ótimo, né? Tem que desempenhar o papel para beneficiar a população. A gente também tem que ter um mercado livre para todo mundo poder concorrer. Mas aí, por exemplo, eu pego o Pedro, lá de Bonfinópolis, que foi lá, desenvolveu uma molécula, pesquisou e vai lançar isso no mercado. Ele vai, cara, com a cara e com a coragem, com a força, ele não tem incentivo nenhum, não tem nada. Aí vem uma gigantesca multinacional lá de fora, ela ganha o terreno, ela ganha 20 anos de isenção fiscal, aí ela já chega, ela já pode pagar um salário de 20 mil reais para aquele agrônomo, e o Pedro, lá de Bonfinópolis, que fez aquela molécula, tá lá rodado e não consegue. Aí, assim, a competição é muito desleal, cara. É grotesco isso. Eu acredito que isso é do capitalismo mesmo, né, cara? Acho que para qualquer coisa. Se você fosse fazer uma camisa, um sapato, acho que a indústria do sapato brasileira sofre isso. Qualquer tipo de indústria brasileira sofre. E a gente tem talvez mais 3 podcasts para chegar a uma conclusão. E talvez a gente não chegue. Isso é muito... E para mim é agradável até saber que a gente não vai encontrar essas soluções, porque a responsabilidade não fica só na gente. Deixa alguém estudar e melhorar, e como os filósofos falam, né, cara? Desde sempre a gente vai tentando evoluir. O que não pode é deixar de dialogar. E assim, eu queria passar uma mensagem também para o produtor rural, porque eu, como produtor rural, sei o carinho que os produtores que herdaram determinada fazenda ou que compraram determinada fazenda têm com aquilo. E a gente tem que entender também que esse agro está mudando. Esses produtores estão arrendando as propriedades, cara. Estão perdendo essa ligação. Os filhos estão deixando de ficar na fazenda. Então, todo esse contexto influencia. Os erros no uso defensivo, às vezes, é da pessoa que está arrendando a sua fazenda e você não está sabendo, né? Aquela relação que você tinha com seu pai, com seu avô, aquele gado que você criava, aqueles 20 alqueires de pasto viraram soja. E isso está acontecendo agora, nos últimos 10 anos, cara. E vai acontecer mais, pelo que eu entendi, com esse celeiro do mundo que a gente escuta há muito tempo, parece que estão colocando na nossa cabeça. Eu não sei se está todo mundo ganhando dinheiro com isso. Eu não sei se todo produtor está feliz. Hoje a gente sabe que não, o clima arrebentou com o país. A gente está preocupadíssimo com isso, né? Com a queda. Então, é esse recado que eu queria passar, é porque quando a gente for fazer as coisas, a gente tratar isso tudo com carinho mesmo. Não é piegas não, cara, é amor mesmo pela propriedade. E acho que também sobrepõe a questão política e ideológica, tem que ser um assunto técnico. Né? Tem que ir pelo lado do benefício técnico. Porque ele é consumidor. E eu acredito, sabe onde a gente vai chegar, cara? Na transparência total. Quem não deve, não teme. Eu, quando vou fazer alguma palestra, eu falo assim, tem o efeito Deus está vendo. É uma foto daquele vizinho do Homer Simpson, eu não lembro o nome dele, que é o pai do Milhouse. Tá ele assim, Deus está vendo. Tipo, quando você tá trancado, menino, dentro do banheiro, Deus está vendo. A tia falava, a velha, a avó falava. Então, assim, quando o universo... claro que essa transparência traz problemas também, a rede social traz os problemas, mas se eu sou um produtor que deixa um chinês ver a imagem da minha aplicação lá, deixa um chinês ver os documentos que eu tenho, deixa um mapa, compartilhar os dados de todas as receitas que entram na minha fazenda, deixa o mapa entrar no meu estabelecimento
Isso já existe. Georreferenciamento. Geolocalizado. E no meu estabelecimento onde eu estou abatendo aquele gado, eu tenho uma câmera e o chinês está lá olhando e depois ele vem auditar. Isso já acontece, né? A defesa agropecuária nasceu para isso. Aí que é a beleza da defesa agropecuária, para abrir mercado. Muitas vezes a agrodefesa é chamada de, esse cara vem me multar, não. Mas a própria agrodefesa precisa fazer essa reciclagem. A educação sanitária vai fazer isso. A defesa nasce, claro, com questões biológicas, mas ela nasce para evitar barreiras não tarifárias. Porque depois da Segunda Guerra, os caras falavam assim, eu não quero o seu produto. Por quê, cara? Não, porque tem que proteger o meu mercado aqui, o meu produtor aqui. E aí começaram a criar. Antigamente era barreira tarifária, vou botar 100% de imposto. Aí eles falaram, não, mas essa barreira não é tarifária, é a barreira não tarifária. Não, mas essa aí... Não, nós temos que regulamentar isso. Você não pode dizer que a minha soja está suja. Vamos criar um negócio que chama acordos TBT, acordo SPS, e aí vai os cientistas de um lado e do outro falam, olha, sua soja tem um mosquitinho nela aí que não pode entrar na minha fazenda aqui. Como aconteceu com o bicudo do algodoeiro, cara. Alguém trouxe o bicudo para cá. Ou foi uma coisa... A ferrugem, né? Então, e a defesa está aí para isso. E aí, se você consegue trazer essa transparência... Eu sou sonhador mesmo. Eu imagino que é com transparência que a gente cria as coisas. E com tecnologia, que a gente cria o conforto de confiar em alguém. Uma relação de confiança você consegue com transparência. Show de bola. Show de bola. E partindo para o final, última pergunta, assim, produtor rural, ele tá aí, tá vendo esse PL rodando, pode ser sancionado a qualquer momento. Você, como especialista nessa área aí de defensivos agrícolas, o que você pode orientar para o produtor ficar atento? Eu acho que quando uma lei muda, não é um virar de chave, não é um girar assim que a partir de agora. Tanto é que existem até estratégias legislativas que dão prazo, principalmente na questão tributária, a noventena, essas questões todas, princípio da anuidade. Essa lei entra em vigor, mas na prática o produtor ainda vai precisar comprar um produto num estabelecimento registrado num órgão de defesa agropecuária, seja ele federal ou estadual. Ele tem que comprar com uma receita agronômica, mesmo que a gente ache que a receita tenha perdido esse caráter da assistência técnica, da orientação técnica, né? Uma coisa é estar escrito lá o que ela tem que fazer, outra coisa é na prática, porque a gente chegou à conclusão que perdeu bastante esse sentido. Mas o rótulo continua fazendo as orientações, a receita, a bula, a necessidade de lavar 3 vezes, depois perfurar, armazenar na sua fazenda se tiver uma grande quantidade, a agendar num posto ou numa central. Se você é pequeno produtor, você pode fazer o recebimento itinerante, se informe com a agrodefesa ou nos sindicatos, que dia que vai ter um recebimento itinerante para eu levar minha motinha com as minhas embalagens. Então, o universo do uso dos defensivos continua praticamente o mesmo, nesse sentido. O registro é que mudou, as avaliações, a padronização lá no sistema GHS, que diz que o mesmo rótulo que usa aqui, usa na China, usa no Japão, na Indonésia, o mesmo grau de toxicidade tem que ser padrão, porque a gente está vivendo num mundo globalizado. Então esse tipo de coisa mudou. Mas, senhor produtor, compre corretamente, use corretamente, seguindo as orientações do rótulo, bula e receita agronômica, e também use o EPI, aquele aplicador. Aliás, eu tenho que falar, se informem sobre o aplicador legal, é um projeto da CropLife com o Ministério da Agricultura, que está tentando elevar o nível das pessoas que trabalham, o nível técnico das pessoas que trabalham com aplicação. O Senar fez esses treinamentos por décadas, mas houve um upgrade agora. O Senar vai ser cobrado pelos órgãos de defesa agropecuária. A gente vai auditá-los. Isso é muito bom. Tá vendo a transparência? O Senar falou, tá bom, a gente está aqui sozinho, vamos junto com os fabricantes e junto com o MAPA e os estados, criar uma metodologia onde a gente possa verificar quem é realmente que está fazendo esses cursos e qual é o nível dessas pessoas. Porque foi feito muitos anos apenas... Claro que o Senar tem competência para fazer isso, mas tem mais players agora e várias pessoas poderão ser ofertantes, outras empresas poderão ofertar esses cursos que serão online, que serão presenciais, que serão mistos. Então, assim, o aplicador legal é um grande projeto que, se der certo para o ano que vem, a gente vai elevar o nível também, mais uma vez, da qualidade do uso dos produtos aqui no Brasil.
É isso aí. Se você quiser saber mais, @agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Ou se você não é de Goiás, está nos vendo, nos ouvindo, Agência de Defesa Agropecuária, com o nome do seu estado aí você encontra. Segue também o @Rodrigo Agrodefesa, tá aí na tua tela, @Agrodefesa também. Segue o mapa, né? Exato, @mapa, _Brasil. Tem sempre as notícias sobre o agronegócio e principalmente sobre essa questão da PL dos defensivos. Tá lá, estão sempre falando. E é isso, é ficar atento e fazer a sua parte, porque, né, Pedro, o que a gente faz aqui reverbera pro consumidor e pro meu vizinho do lado, para todo mundo, né? Exatamente. Obrigado você que assistiu esse episódio ou ouviu, tá aí em todas as plataformas digitais de podcast aí do Brasil e do mundo. Já inscreve no canal, segue a gente aí na rede, copia, compartilha, essa foi boa, né? Copia e cola, compartilha esse episódio com mais pessoas aí, com o seu grupo da empresa que você trabalha, da fazenda onde você trabalha, que com certeza a gente tem que difundir mais essas informações. É isso aí, quer ficar por dentro também sobre essa PL, o que vai acontecer sobre esse PL, fica ligado no agro2.com.br, sempre a gente está noticiando lá coisas quentinhas do agronegócio e a gente já começou a falar muito sobre esse assunto, então fica ligado, @portalagro2 em todas as redes sociais, a gente está lá também falando sobre esse assunto para você ficar por dentro aí, como o Pedro disse, compartilha com alguém aí, se você é agrônomo, compartilha no grupo, né, Pedro? Compartilha com os grupos de produtores rurais, porque informação boa é compartilhada. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.